Bom, olá turma. Hoje nós iremos continuar o estudo da função polinomial do segundo grau, né? Função quadrática, a terceira parte, onde nós vamos estudar um pouco melhor, um pouco mais o gráfico dessa função, tá? O gráfico da função quadrática. Bom, inicialmente vamos recordar uma atividade da aula anterior. Então, em algumas aulas anteriores, eu coloquei como exemplo a construção do gráfico. Então, eu pedi para construir e comparar o gráfico de duas funções, tá? F de x ao quadrado menos 1, primeira função, e a outra função, f de x igual a menos x ao quadrado mais 1. Bom, e pedi para utilizar esses valores aqui. Então, até essa aula, para construir o gráfico, eu dava alguns valores pré-estabelecidos para x, você descobria cada y correspondente a eles, e com isso você tinha 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então vou olhar isso no gráfico novamente. Então nós tínhamos aqui uma função f de x igual a menos x ao quadrado mais 1. E para os valores de x, eu estou dando esses 5 números aqui. Então você vai ver quando o x é substituído pelo menos 2, por exemplo, o que acontece com f de x, ou seja, o que acontece com y. Então, em cada caso aqui, em cada linha aqui, eu peguei os valores pré-estabelecidos de x, coloquei no lugar da função, ou seja, esses números entraram na máquina e a gente viu o resultado de saída. Então, quando x é menos 2, ficou o quê? Menos, que é da função, esse menos aqui, menos 2 ao quadrado mais 1. Menos 2 ao quadrado dá 4, então esse pedacinho aqui dá 4, como tem esse sinalzinho de menos aqui, por isso que ficou menos 4. Menos 4 mais 1, 3. Tá? Menos 1 ao quadrado dá 1, porque qualquer número elevado ao quadrado é positivo, então isso aqui tudo deu 1 positivo. Mas como nós temos esse número menos aqui, ficou menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Quando nós colocamos aqui x igual a 0, bom, f de 0. 0 ao quadrado é 0, então tudo isso aqui é 0. 0 com 1, ficou 1. E a mesma coisa aqui quando entrou 1. Quando entra 1, sai o 0. E quando entra o 2, sai o menos 3. Com isso, eu tive 1, 2, 3, 4, 5 pares de números. E cada par de números correspondia a um ponto. O que eu fiz no gráfico? Marquei todos esses 5 pontos no gráfico. E todo gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Tá? No caso aqui, deu uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Eu marquei os 5 pontos e depois eu tive só o trabalho de ligá-los. O que eu quero comentar aqui? Primeiro, o que acontece? Vamos voltar para cá. Ó. Quando eu coloquei o menos 1 na máquina, o que saiu? 0. Quando eu coloquei o 1, também saiu 0. O que tem de importante esses números aqui? O número que a gente colocar na máquina, o número de x que transforma, que zera a equação, ele é chamado de raiz. Então, toda vez que eu coloco um número no lugar do x e esse resultado dá 0, é porque esse número que eu coloquei é raiz. Então, aqui ó, eu descobri, fazendo as questões, as duas raízes, menos 1 e 0. Então, aqui, ó, o ponto onde tem menos 1 e 0 e 1 e 0, ou seja, o ponto B e D, são as raízes da equação. Então, o ponto B e D são as raízes da equação. Por quê? Porque quando eu coloco o menos 1 lá no lugar do x, eu tenho como resposta 0. E isso também acontece quando eu coloco 1. Tá? Esses pontos aqui são importantes, ou seja, quando a gente vai construir uma equação do segundo grau e nós não temos pontos pré-estabelecidos, que você saiba identificar as raízes, porque com isso você já tem 2 pontos muito importantes na hora de marcar no gráfico. Além desse ponto muito importante na hora de marcar o gráfico, um outro também que sempre aparece é esse cara aqui. Esse cara aqui é o ponto que corta o eixo y. Qual é o ponto que corta o eixo y? É o ponto onde o x é 0. Então, quando o x é 0, no caso aqui no exemplo dá 1. Então, o valor, quando nós colocamos 0 no lugar do x, e achamos aqui nesse exemplo 1, nós achamos o ponto que marca o eixo y. Então, quando o x for 0, calhou de ser 1 aqui, marca o eixo y. Então, esse ponto, sempre descobri o ponto que marca o eixo y. Esse ponto aqui, ele é importante pelo seguinte, ó, se você perceber a parábola aqui, ó, tem um ponto A que eu marquei, aí veio a raiz, que é o ponto B, e quando ele chegou no ponto C, além dele ser o ponto que marca o y, é o ponto também, ó, que
que a parábola começa a descer. Esse cara aqui é chamado de vértice. Para a gente construir a parábola, também é importante saber qual é a coordenada do vértice. Então, tudo isso nós vamos ver hoje. Então, pontos importantes, situações importantes nesse gráfico as raízes, o ponto C, ou seja, o ponto que marca, que cruza, que corta o eixo Y, e também o vértice, que nesse caso aqui é o mesmo, tanto é o ponto que marca o Y e é o ponto de vértice. E esses dois pontos aqui completam o gráfico. E outra coisa, essa parábola, quando está nesse sentido, né, ela é chamada de parábola com a concavidade para baixo. Sempre que você for marcar um gráfico e a concavidade estiver voltada para baixo, e o a aqui da função ele começa menos, menos 1. Então, sempre quando for menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos algum número ao quadrado, essa função, ela, sem fazer conta nenhuma, eu já sei que ela tem um gráfico com a concavidade voltada para baixo. Tá? Isso é importante. Então, agora vamos voltar para o slide. Toda função completa do segundo grau, função quadrática, ela tem essa cara aqui. f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os números reais. Tá? Então, vai sempre variar a, b e c. As raízes da função quadrática são dois valores numéricos. Nós vimos lá no exemplo que foram dois valores, que quando substituem o lugar de x na função, tornam o valor dessa função igual a zero. f de x igual a zero. Dependendo do valor do discriminante, esse cara aqui é o famoso delta, dependendo do valor de delta, uma função quadrática pode ter duas raízes reais distintas. Isso ocorre quando o delta é maior que zero. Duas raízes reais iguais, quando o delta é igual a zero. Ou não existem raízes reais. Corrigindo aqui, raízes reais. Avançando. Então, aqui eu falei novamente a definição das raízes, lembrei do delta, e quando a gente fala de delta, automaticamente a gente associa o quê? A fórmula de Bhaskara. Então, para a gente calcular as raízes, a gente precisa saber utilizar a fórmula de Bhaskara. Eu tenho que ter o menos b, mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? b ao quadrado menos 4ac. Então, esse valor aqui dentro, se for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais. Se for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais. E se for menor que zero, não existem raízes reais. Para construir um gráfico, precisamos conhecer. Então, para construir o gráfico, precisamos conhecer o quê? Primeiro, a concavidade da parábola. Eu preciso saber se a parábola vai ser com a concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Quem vai me dizer isso é o valor de A. Se o A for maior que zero, voltada para cima. Se o A for menor que zero, voltada para baixo. E o A é esse número que vai estar aqui. No exemplo que eu acabei de colocar lá da atividade 8, era menos x ao quadrado. Então, se era menos x ao quadrado, o A era menor que zero. Então, a concavidade voltada para baixo. Então, ao construir um gráfico de uma função quadrática, é um desses dois exemplos que você vai ter. Se você tiver um desenho, uma fórmula, uma representação diferente de parábola, você está errando. Segundo passo. O que a gente precisa conhecer? As raízes, se houver. Por que se houver? Porque se o delta for menor que zero, não vai ter. Mas se houver, ou seja, eu quero descobrir os pontos onde y é igual a zero. Tá? Ou seja, quais são os valores, quais são os pontos, quais são os valores de x que transformam a função em zero. Tá? Então, com isso, eu vou descobrir dois pontos importantes que eu vou marcar lá no meu gráfico. Terceiro, o ponto onde x for igual a zero. Aqui eu estava preocupado onde y é zero. Para isso, eu precisava das raízes. E aqui eu quero saber o ponto onde x é zero. Ou seja, coloco na função, no lugar do x, o zero e vejo qual é o resultado. De cara, eu já vou adiantar para vocês que se eu colocar aqui no lugar do x o zero, vai dar zero ao quadrado, vezes esse a aqui, que não importa o número, vai dar zero. Se eu colocar o zero aqui no lugar do x, 0 vezes b, não importa o valor de b, isso tudo vai dar zero. Vai sobrar quem? C. Então, qual é o ponto onde a parábola corta o eixo y? X igual a zero e c. Então, o número que tiver aqui vai ser o valor que eu vou colocar aqui de y, que vai ser o ponto exatamente onde a parábola corta o eixo y. Mais um ponto importante, vértice. Eu comentei do vértice. Voltando aqui rapidinho, o vértice é isso aqui. Ó.
Então aqui ó, a parábola nesse momento ela está decrescente, está decrescente, está decrescente, cheguei numa raiz, continua decrescente, e quando eu chego num ponto aqui ela para de cair e começa a subir. No ponto exato onde há essa transição, tá? Ela não é nem decrescente nem crescente, lá no mínimo esse cara é chamado de vértice. Isso acontece aqui também. Estou subindo, estou subindo, estou subindo, estou subindo, tem um ponto que paro de subir e começa a descer. No ponto máximo aqui também é chamado de vértice. É um ponto importante na hora de construir o gráfico. Então é importante eu saber quem são as raízes, é importante saber o ponto onde a parábola vai cortar o eixo Y, é aquele ponto C, e o vértice. Com esses 1, 2, 3, 4 pontos, eu já consigo representar uma parábola. Então, para calcular o vértice, eu preciso do valor de x e preciso de um valor de y. Então, aqui é uma informação nova. Então, quando você for calcular o vértice, você vai recorrer a esse formuláriozinho aqui. Como é que eu descubro quem é o x, o ponto x do vértice? É o valor de menos b dividido por a. Como é que eu descubro o y do vértice? Menos delta dividido por 4a. Delta é aquele cara. b ao quadrado menos 4ac. Agora, vamos colocar isso em prática. Agora, vamos construir o gráfico da seguinte função. Ó, x ao quadrado menos 5x mais c. Tá? Essa função aqui. O que eu preciso? Eu preciso encontrar o valor de a, b e c. Quem é o a? É o número aqui que está com a variável x ao quadrado. Quando não tem ninguém, a gente já considera 1. Então, o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Pronto. Então, já tenho a, b e c. Então, vou substituir. A fórmula de baixo que eu coloquei aqui para lembrar a gente é menos b. Então, vai ser menos, o b vale menos 5. Então, vai ficar menos 5, mais ou menos raiz quadrada de quem? De b ao quadrado. Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Tudo isso dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. Está aqui, ó. Menos da fórmula, menos 5 é o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. De cara, a gente vê que um número não pode ter dois sinais. Então, nessa situação aqui de menos com menos, a gente usa a regra da multiplicação. Menos com menos, mais. Então, aqui, na verdade, vai ser mais 5. Vamos resolver aqui dentro da raiz. Ó. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. E aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4, vezes 6, 24. Tá? E tudo dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então, fica assim. Ó. X é igual a quanto? 5 mais ou menos 25 menos 24 sobre 2. É 25 menos 24, que dá 1. Tá aí, ó. X é igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Tá? Raiz quadrada de 1, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 1? É o próprio 1. Então, vai ser 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, x é igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. Aqui, no finalzinho da fórmula de Bhaskara, nós vamos ter duas respostas. Uma conta para o mais e uma para o menos. Então, ó, x1 e x2. x1 eu posso colocar para o mais e o x2 para o menos. Aqui x1, 5 mais 1, 6, dividido por 2, que dá 3. E 5 menos 1, 4, dividido por 2, que dá 2. Então, consegui descobrir o valor de x1 e x2, as duas raízes. Por que isso é importante? Porque esses dois números, quando eu coloco lá na função, se eu colocar aqui no lugar do x 3 ou 2, a resposta dá 0. Então, se entrar na máquina número 3, vai sair o 0. Se entrar na máquina número 2, vai sair o 0. Então, se x for 3, y é 0. Se x for 2, y é 0. Isso me dá, então, os dois pontos, A e B. Então, já tenho os dois pontos para marcar no gráfico. O A, que é 3 e 0, e o B, 2 e 0. Bom, o ponto C. O ponto C é quando a parábola corta o eixo y. Quando a parábola corta o eixo y. Isso ocorre quando x for igual a 0. Então, se eu colocar aqui no lugar do x ao quadrado 0 e colocar aqui no lugar do x o 0, 0 ao quadrado é 0, 5 vezes 0 dá 0, sobra quem? Sobra o 6. Então, o ponto C é 0, que é o valor de x que entra na máquina. Quando o 0 entra na máquina, sai o quê? O 6.
Então agora eu já consegui 3 pontos. As raízes, os valores de x que transformam y em zero e o ponto que marca o eixo y, que é quando o x entra na máquina zero e o valor que sai é o y. Então já temos o ponto A, B e C para marcar. Beleza. Vértice, eu falei para vocês que a gente vai ter que olhar o nosso formulário. Então o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, lembrando aqui que o b vale menos 5, então vai ser menos 5 menos menos 5 sobre 2a. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó. Menos b sobre 2a, tá? Menos menos 5 dá 5. 5 dividido por 2, isso aqui já é a resposta. Mas já que eu vou ter que marcar no gráfico, 5 dividido por 2 dá 2,5. E o y? O y vai menos delta. Delta, ó, voltando a fita aqui, ó, delta deu 1, tá? Menos delta sobre 4a. Então, vai ser menos delta sobre 4 vezes a. 4 vezes 1 dá 4. Então, é menos 1 sobre 4. Agora, 1 dividido por 4 vai dar um decimal aí, vai dar 0,25. Só que é negativo, então vai dar menos 0,25. E mais uma coisa. Como eu estou vendo aqui que o valor de A vale 1, eu já sei automaticamente, sem fazer conta nenhuma, que a parábola aqui está voltada para cima, porque o A é positivo. Então, vamos lá para o gráfico. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó. O ponto A é 3 e 0. Está aqui. O ponto B é 2 e 0. X vale 2, Y vale 0. Está aqui, ó, bem pertinho. Ponto B. O ponto C é o ponto onde a parábola corta o eixo Y. O ponto C é 0 e 6. Então, vamos só acertar aqui, ó, 0 e 6. Ó. X é 0, não vai nem nada para a direita nem para a esquerda, e 6. Ok? Depois eu vou melhorar ali. E o ponto do vértice, o ponto V, é x 2,5, então está bem aqui no meio entre o B e o A. Então, bem no meio aqui, 2,5. E o Y é menos 0,25. Então, aqui, ó. Então, olha os pontos que eu tenho aqui. Ponto C, as duas raízes e o vértice. Então, depois você, ó, é só ligar os pontos. A parábola é voltada para cima, então ó, ela vai vir lá do infinito, passa no ponto A, passa no vértice, começa subindo B e vai até o C. Você tem esses 4 pontos, liga esses 4 pontos, ó, vai ficar assim. Eu vou abrir aqui, ó. Vamos botar a função. A função é x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? Então, digitei aqui e tá lá. Ó. Só um segundo. Acertar aqui. Opa. Mover. Só para poder mexer. Aqui, ó. Então, tá aqui, ó. As duas raízes. Importante é marcar as duas raízes. Você marcou as duas raízes, marcou o vértice e marcou o ponto C, o ponto onde a parábola corta o eixo Y. Pronto, 90% da sua atividade está ok. Tá? Depois você só tem o trabalho de ligar o C. Ó, vem do C, passou pelo B, chegou no vértice e sobe. Aí aqui o aluno vai ficar na dúvida, mas como é que eu vou subir? Vou subir mais aberto, mais fechado? Tenta colocar de maneira que ele fique simétrico. Ó. O ideal era botar um V aqui, mas na hora do aplicativo aqui, deixa eu ver se eu tenho como mudar. Pronto, acho que vai. Pronto. O ideal é ficar assim, ó. Tá, gente? Ponto V, vértice. Tá bom, gente? Por hoje eu vou finalizar. Fiquem com Deus. Até a próxima aula aí.